Oi, tudo bem? Donas de casa, minhas lindas, mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou Pri Figueroa e aqui no Donas com Tempo a gente discute estratégias, formas, dicas da gente conseguir sempre, todos os dias, 4 horas livres para a gente cuidar da gente mesma, certo? E hoje a gente vai falar sobre um assunto super bacana que eu adoro falar, que é sobre os maridos. Mas não é qualquer marido. A gente vai falar hoje sobre os maridos turrões. Por que turrões? Porque quando a gente faz alguma perguntinha, quando a gente pede alguma coisinha para fazer dentro de casa, algum fazer doméstico, eles sempre vêm com uma respostinha mal-humorada. Então a gente vai falar de 3 tipos de marido turrões, que eu chamo de 3 tipos de maridos turrões que a gente pode ter em casa. E a gente vai ver quais são as respostinhas e as desculpinhas que eles usam para não contribuir com os afazeres domésticos. E depois a gente vai ver se isso é possível mudar ou não mudar esse tipo de marido. Vamos lá. Então são 3 tipos. O primeiro são os maridos machistas. São aqueles que não fazem nada dentro de casa, que não tiram um prato da mesa, não fazem uma cama, não varrem um chão, não lavam as cuecas, nem querem servir a própria comida. São os maridos que, quando a gente pede alguma coisa, eles dão aquela respostinha: eu fazer serviço de mulherzinha? Ou então, pior ainda, quer dizer que eu trabalho, ponho dinheiro em casa e tenho que ficar fazendo o seu trabalho. Como se trabalho doméstico, como se afazeres domésticos fossem alguma coisa assim própria da natureza feminina, como se os afazeres domésticos tivessem uma lei dizendo que são as mulheres que precisam fazer e que os homens não podem fazer, ou como se fazer trabalho doméstico fosse tirar a masculinidade desses valentões. Quanta desculpinha, né? Bom, o segundo tipo de marido turrão é o marido ocupado. É aquele que está sempre fazendo alguma coisa. Está sempre no trabalho ou está sempre fazendo alguma coisa dentro de casa. Normalmente supérflua, normalmente que pode deixar para um segundo plano, muitas e muitas vezes relacionadas às atividades pessoais, as coisas do autodesenvolvimento, as coisas que ele acha importante, que ele gosta de fazer. Um hobby, ou esporte, ou seus amigos, ou a sua família, e nunca sobra tempo para você e para as coisas de dentro da sua casa, da sua própria família, tá certo? Da família nuclear, né? Muito bem. E aí, quando você faz alguma perguntinha, pede para ajudar em alguma coisa, a respostinha logo vem: mas você não tá vendo que eu tô ocupado? Ou então, ai, mas você não tá vendo que eu tô trabalhando? Como se só as coisas dele fossem trabalho. Como se os afazeres domésticos não fosse trabalho. Imagina. É só uma coisa, uma distração. Muito bem. E o terceiro tipo de marido turrão é o marido preguiçoso, aquele que o mundo dele é dividido em 3 atividades: o trabalho, os amigos e o sofá. O mundo dele é esse. E quando você pede alguma coisa, sempre vem aquela respostinha: ah, não, mas eu estou muito cansado. Ou então vem aquela: ah, daqui a pouco eu faço. Ah, já já eu vou. E nunca vem. Muito bem. E por que esses maridos atrapalham tanto na nossa vida? Porque, na verdade, quando você tem coisa para fazer, e muita, e você está pedindo uma ajuda, sempre as prioridades deles vêm na frente, sempre o jeito dele vem na frente, e você acaba acumulando um monte de atividade nas suas costas, e você nunca tem tempo para fazer as coisas que também são de direito seu, que também são importantes para você, para o seu próprio desenvolvimento, para o seu prazer, para o seu benefício também. Então, o que eu falo?
tanto marido como mulher têm direito a ter o tempo de trabalho e o tempo de descanso, ou o tempo de autodesenvolvimento, de desenvolvimento das suas atividades pessoais, do seu prazer, das coisas que gostam. Tanto marido quanto mulher. Então, não existe nenhum lugar dizendo que o marido, porque ele trabalha fora, ele tem todo o direito de ter o tempo dele livre para fazer as coisas dele, e você que trabalha que nem uma camela em casa o dia inteiro, não pode usufruir de um tempo para o seu autodesenvolvimento, para o seu prazer, para fazer as coisas que você gosta, para cuidar de si mesmo, tá certo? Em nenhum lugar está escrito isso. Então, ambos têm que ter um direito de trabalhar e também de descansar, de fazer as coisas que gostam. Ambos merecem, tá certo? Então, por isso que eu digo que esses maridos atrapalham na nossa conquista de tempo, na nossa possibilidade de se autodesenvolver e de fazer as coisas que a gente gosta, tá certo? Muito bem. E por que eu acho que é importante você ter essa divisão de trabalho? Porque isso é uma coisa que vai favorecer a própria família. Isso é uma coisa que vai favorecer o desenvolvimento da família, a harmonia da família, o equilíbrio emocional, vai acabar favorecendo a harmonia e inclusive a durabilidade do casamento, vai acabar facilitando a educação dos filhos, que vão aprendendo que tem atividades que podem ser feitas tanto por homem como mulher. E isso, quando a gente faz as coisas, isso é um exemplo para as crianças, né? Um exemplo para os nossos filhos, para que depois, no futuro, eles também possam se portar de uma maneira mais igualitária, mais equilibrada na sociedade e nas próprias casas, quando eles casarem, quando constituírem as suas famílias, tá certo? Muito bem. E aí vem a pergunta, tá, mas dá pra gente mudar isso? É possível a gente mudar essa rotina? A gente mudar a personalidade de uma pessoa? Muitas pessoas vão dizer que não é possível a gente mudar isso, que a gente não pode mudar o comportamento de uma outra pessoa, que você casou com seu marido e que ele vai ser assim para sempre e que você tem que aceitar isso. Nada disso. No vídeo passado, eu comentei com vocês que tem coisas que, de fato, a gente não consegue mudar. Porque são coisas que vêm arraizado lá da família da gente, de educação, de valores da família dele, coisas que já estão muito internalizadas, que a pessoa já tem aquilo muito consolidado dentro dela e ela realmente não vai mudar. E às vezes você ficar lutando com essas mudanças é igual dar murro em ponta de faca, não vai mudar. São coisas do temperamento, da pessoa, do jeito que ela é. E isso não dá para mudar assim de uma maneira tão simples. Até dá, mas depende muito da boa vontade da pessoa, do esforço dela querer fazer isso. Depende de um curso, de um método, de uma ajuda profissional. Mas no dia a dia, ficar tentando mudar essas coisas que são muito enraizadas fica difícil. Mas um comportamento, uma mania, uma desculpinha, uma muletinha, dá pra gente mudar sim. Tem muita coisa que a gente consegue treinar, que a gente consegue negociar, que a gente consegue estabelecer novas normas, novas regras, para que marido e mulher tenham um equilíbrio, uma harmonia dentro de casa. Então, tem muita coisa sim que dá pra gente mudar. Tá? É claro que a gente tem que ter na cabeça que muitas vezes o marido está realmente ocupado, que ele realmente está muito cansado num determinado dia, né? Não é uma questão firme, rígida, que isso nunca vai acontecer. Só que o inverso é verdadeiro. Você também pode estar num dia muito cansada, você também pode estar num dia muito ocupado com uma tarefa, e aí nesses dias o parceiro acaba assumindo as rédeas da situação. Então, se você também está num dia muito cansada ou realmente ocupada com uma tarefa muito específica, o marido pode assumir a condução da casa naquele momento, tá certo? Do mesmo jeito que se ele estiver muito cansado e muito ocupado com alguma coisa, você também pode assumir mais atividades naquele dia, enfim. Então, tudo é um equilíbrio, tá certo?
Muito bem. Mas então, como é que a gente consegue mudar esse comportamento? Como é que a gente consegue mudar essas pessoas, né, que já vêm com essas manias e de não quererem colaborar com as atividades da casa? Bom, a primeira coisa é uma que eu sempre falo aqui para vocês. Sempre a gente tem que partir para um diálogo. Sempre tem que ter uma primeira conversa, onde você vai explicar a situação, onde você vai contar que realmente você tem uma necessidade, que você está muito cansada, muito exausta, muita coisa para cuidar, os filhos, a educação, enfim, tudo aquilo, e que você precisa ter uma divisão mais igualitária. Você já vem com aquela listinha dizendo, olha tudo que eu faço, o tempo que eu gasto, enfim, tudo aquilo, e a gente vai dividir, então, vamos começar a fazer uma divisão de tarefas de uma maneira mais igualitária e etc, porque não está dando. Sempre tem uma maneira da gente dialogar e tentar, através da conversa, ir mudando. E às vezes precisa ser muita conversa, muitas vezes, porque mudar um hábito na outra pessoa não é fácil, né? A gente já conversou várias vezes aqui no canal sobre isso, que mudar um hábito, às vezes, precisa de uma persistência naquele modo de ser por mais de 21 dias, enfim. Mas, voltando. O primeiro passo não deu certo. Você tentou conversar, tentou dialogar, esperou, teve toda a paciência do mundo para explicar tudo e a situação não mudou. O machista continua machista, preguiçoso continua preguiçoso e os ocupados continuam se ocupando sempre de outras coisinhas cada vez mais. Mas enfim, e as coisas vão sobrando nas suas costas. Então a gente vai partir para uma segunda estratégia. Lembrando que a nossa meta aqui é o nosso tempo livre para a gente mesmo. Muito bem. A segunda estratégia é a troca. O que é isso? É uma negociação, é uma troca. Digamos que o seu marido tenha coisas que ele faça mais dentro de casa. Então, digamos que ele faça mais a parte de manutenção, ou goste de cuidar do carro, ou faça parte de jardim, ou o que seja. Coisas que ele realmente já faz naturalmente dentro de casa, que não precisa de muito esforço para ele fazer. E aí você vai estabelecer uma troca, né? Isso funciona muito bem com os maridos ocupados, principalmente, mas também funciona de certa maneira com os maridos preguiçosos, a gente vai ver já já. Muito bem. Com os maridos ocupados, o que você vai fazer? Você vai pegar essas atividades que ele já faz e vai propor uma assessoria. Você troca com ele a sua assessoria no trabalho dele e ele assessoria no seu trabalho. Então, aqui em casa, por exemplo, eu gosto muito de ajudar o meu marido na parte de manutenção. E ele acaba me ajudando muitas vezes na parte da cozinha. Então, esses dias mesmo a gente estava fazendo reforma na nossa cozinha, que ainda não terminou, e eu fui lá ajudar a fazer pintura, lixar móvel, tudo isso. E eu acho muito bacana, eu aprendo muita coisa, acabo ensinando também algumas coisinhas para ele, às vezes a gente é mais detalhista em algumas coisinhas, então o trabalho fica bacana e a gente acaba ficando mais unido. E em compensação, ele acaba me ajudando na cozinha muitas e muitas vezes. Agora mesmo, quando eu estava fazendo vídeo, ele estava lá fazendo o que eu chamo de refogado de cebola, que é picar várias cebolas, né, na centrífuga e deixa separado em porções, deixa congeladinho para a gente usar no dia a dia de uma maneira mais prática. Então a gente acaba fazendo essas trocas. Tá certo? E aí vale a pena você fazer isso. Você faz um combinado com o marido no final de semana, você assessora ele em algumas atividades e ele assessora você sempre que possível. E aí isso acaba fazendo com que o tempo renda mais, que vocês consigam fazer as coisas mais rápido e podem até usufruir do tempo juntos depois. Acaba gerando uma união entre vocês. E eu gosto muito desse sistema de troca, tá? E com os preguiçosos, como é que a gente faz para fazer troca com eles? A troca com os preguiçosos é uma coisa divertida. Você acaba aproveitando aqueles minutos que ele está no sofá e fica junto com ele ali, sentadinha, deitadinha, aproveitando também para ver as séries, os filmes e etc. E no começo ele vai achar meio esquisito, mas você não arreda o pé. Fala que você gosta de ficar pertinho dele, e a gente gosta mesmo, gosta de ficar pertinho dele e que você vai aproveitar para ficar ali com ele e que você só levanta do sofá na companhia dele. Então, no começo talvez ele fique achando meio esquisito isso, meio relutante, mas você não arreda o pé.
Fala, só levanta daqui. A hora que você vier comigo para fazer comida, para fazer o que for, a gente vai aproveitar o tempo juntos no sofá e o tempo juntos para fazer as atividades que precisam ser feitas, tá? Então, com um jeitinho, a gente vai elaborando essas estratégias para ir puxando esses maridos para nossas atividades. Então, aquilo eu falo, a gente tem que ter a nossa meta. A nossa meta é conquista do nosso tempo livre para a gente cuidar da gente mesmo. Então, às vezes, a gente precisa ser estrategista, a gente precisa usar de inteligência para poder delegar umas tarefinhas e ir conquistando cada vez mais tempo para a gente cuidar da gente mesma. No final das contas, o benefício é nosso. Muito bem. Com os machistas, é a terceira etapa, que na verdade eu acho que é a mais complicadinha, que são esses homens que acham que fazer qualquer coisa dentro de casa não é trabalho para eles. Muito bem. Então, tem determinadas coisas que você não vai conseguir mudar mesmo, mas tem muitas coisas que dá sim para você dar uma delegada em umas atividades, sem muitas vezes que ele perceba. Então, uma das estratégias com os machistas é você valorizar a masculinidade dele. Lembra, estratégia, estrategista. Então, como é que você vai valorizar isso? Você pega aquelas atividades que precisam de força, de masculinidade, né, de desafios, etc. E vai falando para ele que aquilo você não quer fazer. Você não quer fazer porque precisa de muita força, ou precisa, você tem medo de subir em escada, por exemplo, e etc. E não subir em escada, não faça força e delega essas atividades para ele, falando que você acha que ele vai fazer aquilo muito melhor, porque afinal ele é forte, ele é alto, ele é valentão e etc. Então vai delegando essas atividades para ele. Então lembra, cada conquista de minutos que a gente tem, de pouquinhas coisas que a gente tem, no final das contas é benefício para a gente mesmo. Lembra, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar e você tem que entender que aquilo faz parte do jogo, tá certo? Que você tem duas opções: troca de marido ou aceita que é isso mesmo e tenta equilibrar, fazer adaptações dentro desse temperamento, dentro desse comportamento a seu favor, tá certo? Outra coisa que funciona super bem com os maridos machistas é você pegar uma atividade que ele goste muito de fazer, que você já sabe, você para com calma, pensa numa atividade que ele gosta de fazer, e você pega nessa atividade e coloca atividades domésticas ali no meio. Vou dar um exemplo. Aliás, isso a gente acaba fazendo aqui em casa, funciona super bem, eu adoro fazer isso e funciona super bem com os maridos, por exemplo, que adoram fazer churrasco. Então, vamos lá. Os maridos que gostam de fazer churrasco, para esses maridos, você vai propor, por exemplo, um churrasco a cada 15 dias. Então, no final de semana, cada 15 dias, vocês vão fazer churrasco em casa. Mas você não vai fazer só aquele churrasquinho, só aquelas coisinhas para você comer naquele dia. Você vai aproveitar nesse dia e deixar tudo preparado para 15 dias de comida, de carne, por exemplo. Então, você já vai deixar peixe temperado, filé de frango temperado, frango em pedaços temperado, picadinho de frango no espeto temperado. Você vai ter carne picadinha no espeto temperadinha, ou um pedaço de carne grande. Você vai deixar também bifes, vários, hamburguinho de carne moída é ótimo. Você faz hamburguinho, você faz a carne moída com um temperinho, você faz mini hamburguinhos assim. E isso pode, gente, isso economiza um tempo na cozinha, que você pode preparar de várias maneiras, como se fossem almôndegas com molho para o macarrão, ou sanduichinhos mesmo, ou simplesmente comer ali no prato com arroz e feijão. Você vai fazer vários tipos de carne, peixe, frango, carne de vaca, vários tipos de carne, vai assar tudo de uma vez e pede para ele deixar assim, um pouquinho mal passado. E aí, no dia a dia, você vai congelar tudo aquilo, você no dia a dia tira do congelador, finaliza da maneira que você achar ideal, e aquilo já te economizou um tempo na cozinha impressionante. A gente faz muito isso aqui em casa, porque realmente economiza um tempo bárbaro. Essa dica é muito boa. E não fica só aí, não. Você vai aproveitar no churrasco para fazer
Várias outras coisas que você também pode congelar ou pode comer durante a semana são as batatas assadas, pimentão assado, tomate assado, berinjela assada. Pode fazer papelotes, por exemplo, você faz um embrulhinho de papel alumínio com os temperos já e brócolis no papelote, couve no papelote, repolho no papelote, o que você quiser. Você faz aquilo, assa tudo. Até fruta, gente, dá para você fazer grelhada, para servir de sobremesa. Você congela e no dia a dia você só vai tirando do congelador e vai finalizando da maneira que você achar ideal. E aí vai poupar um tempo gigantesco na cozinha e sem querer ele te ajudou muitíssimo numa das tarefas que a gente mais gasta tempo no dia a dia, que é de fato a cozinha. Toda dona de casa sabe isso. E aí o marido te ajudou horrores sem que ele sequer percebesse. Aproveitando, na verdade, fazendo uma atividade que ele gosta, que é fazer churrasco, tá certo? E no final das contas, ele vai ficar até contente de poder te ajudar, tenho absoluta certeza disso, porque ele tá gostando de fazer aquilo e ele fica feliz que você também tá feliz, né? Marido que ama é assim, né, gente? Muito bem. Outra atividade, por exemplo, ele gosta de lavar carro, gosta de cuidar do carro. Então, no dia que ele vai lavar carro, você põe, por exemplo, os tapetes para ele lavar. Fala assim, então vou aproveitar que você está lavando o carro e aproveita e lava todos esses tapetes aqui da casa, por exemplo, coisa que precisa esfregar, coisa que precisa esfregar com força e etc. Então, você já põe também umas atividades, ou então aproveita para lavar o quintal, né? Lavou o carro, já aproveita para lavar o quintal. Então, a gente vai usando de estratégias com inteligência para ir colocando algumas atividades domésticas dentro desse dia a dia, fazendo com que o marido que gosta de machista, o que não é machista não precisa, né, gente, você ficar, né, com estratégia. Aquele que já colabora, é tranquilo, eu tô falando daqueles que não colaboram e que você já assumiu que é isso mesmo, então a gente vai usando essas estratégias para conseguir colocar atividades domésticas dentro de afazeres que ele já gosta, e vai liberando o seu tempo no dia a dia para você cuidar de você mesma no final de semana, no dia a dia, enfim, é isso, tá? Muito bem. É claro que eu estou dando exemplos de coisas aqui, gente, que funcionam aqui em casa, ou coisas que eu pensei, mas cada família tem que olhar, você tem que olhar para a sua família e entender quais são as coisas que seu marido gosta de fazer, quais são aquelas que ele não gosta de fazer, quais são as estratégias que a gente pode usar. Então, é você pensar com calma, você pensar com inteligência. Na verdade, o processo é esse, é você parar e pensar que estratégias você pode utilizar para ir modificando esse comportamento do marido, que estratégias você pode usar para ir colocando coisas dos afazeres do dia a dia como tarefas delegadas para uma outra pessoa e poupar um pouquinho de tempo para você, tá certo? Muito bem, essas foram as dicas de hoje e se você quiser compartilhar isso, eu vou gostar muito e tenho certeza absoluta que várias donas de casa vão adorar também receber essas dicas, donas de casa que precisam de uma ajuda, donas de casa que têm maridos turrões, que respondem com mau humor e que não querem participar das tarefas domésticas. Aproveita para compartilhar essas dicas com elas, salva aí para você tá sempre atenta a a estratégias que você pode utilizar no seu dia a dia. E se você gostou, se fez sentido para você, curte aqui, se inscreva no meu canal, curte a minha página, curte esse post que vai ajudar muito, vai me ajudar muito a fazer novos vídeos, novos conteúdos, novas dicas para continuar ajudando as donas de casa. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.